Em Frieren existem muitos magos poderosos, alguns deles são humanos, outros elfos e alguns são demônios. Por isso hoje eu vou listar os 10 magos mais poderosos na minha opinião que já apareceram em Frieren. E claro, isso daqui é a minha opinião, porque é muito difícil categorizar os magos, principalmente porque a gente geralmente não vê todo o seu poder e segundo porque existe algo chamado compatibilidade. Às vezes um mago mais poderoso pode perder para um mago mais fraco simplesmente porque sua magia favorita não combina com o seu oponente. Por isso eu digo aqui que tudo é mera questão de opinião. E se você não concordar com a minha, deixa a sua lista aqui embaixo. Mas antes de ir para esse top 10 tem um recadinho do patrocinador. Mas rapaz, como que eu vou ver todos esses animes que você recomenda aqui no Dias de Nerd sem aquela encheção de saco de pop-ups aparecendo o tempo inteiro toda vez que você clica na tela? Então eu apresento a vocês Brasil TV. Essa é a melhor plataforma para você assistir animes, séries, filmes, tudo fresquinho, sem demora para ser lançado. Tá disponível para Android, PC, iOS e se você manja dos Chromecasts, também dá para instalar por lá. E cara, são mais de 280 mil filmes e tudo em 4K, fora os 500 canais que disponibiliza nessa plataforma. Então é Brasil TV, o link está no comentário do vídeo e também nos comentários fixados. Clica lá e mostre seu amor por animes. Em 10º lugar nós temos Lernen, o mago de primeira classe mais antigo vivo da Azeri e também reconhecidamente poderoso até mesmo pela Frieren. Esse mago tem como sua magia favorita a criação de bonecos de barro gigante ultramente resistentes. Mas não só isso, ele é muito bom na batalha e até mesmo conseguiu perfurar a defesa da Frieren. Esse cara consegue também ver a instabilidade na mana na Frieren e com certeza entre todos os magos de primeira classe é o mais habilidoso. Segundo a própria Azeri, ele tem até mesmo alguma chance de ganhar se lutar contra a Frieren. Então a gente não viu todo o potencial desse mago, porém com certeza ele é muito poderoso. E por isso está no nosso 10º lugar. Já em 9º lugar nós temos Solitar, um grande demônio desconhecido que apareceu para lutar contra a Frieren e demonstrou um grande poder. Esse demônio consegue criar várias espadas incrivelmente resistentes que fez com que Fern e o Stark tivessem dificuldade de lidar com esse tipo de golpe. Porém, isso daqui é a habilidade mais básica desse demônio, porque ela possui duas outras incrivelmente poderosas. Uma outra de ataque é onde ela concentra sua mana em uma espécie de explosão, fazendo com que o seu oponente voe sem nem mesmo perceber direito o que o atingiu. A Frieren no começo teve até um pouco de dificuldade de lidar com essa magia e recebeu golpes diretos dela. Mas na minha opinião, o poder mais absurdo desse demônio é a capacidade de condensar sua mana e fazer quase que uma defesa perfeita. Com essa defesa, nem mesmo um Zoltrak normal consegue perfurá-la, tendo que concentrar sua magia para conseguir causar algum dano nesse demônio. E como prova final do poder desse demônio, com certeza foi a dificuldade que a Frieren teve em lidar com esse oponente. Com certeza, esse demônio é muito poderoso, fora que também possui um grande conhecimento da magia. É talvez o demônio com o maior conhecimento básico, já que ela estudou muitos humanos, e com isso conseguiu até mesmo desfazer as barreiras do Eldorado. Com certeza esse demônio é diferenciado. Em 8º nós temos a grande maga Flame. E isso daqui é uma suposição, porque na realidade a gente nunca viu ela em ação de fato. Tudo que a gente sabe é que ela tem um grande conhecimento sobre a magia, conseguiu criar várias magias e várias barreiras que existem até mesmo 1000 anos depois de sua morte, e a sua magia principal de ataque é uma explosão instantânea. Ela também conseguiu ensinar bastante a Frieren e me parece ser uma das magas mais importantes da história, sendo que o próprio Lernen, que está no nosso 10º lugar, reconhece que de todas as discípulas da Azeri, a Flame foi a mais importante e a única que conseguiu fazer com que o seu nome passasse por gerações. Então eu acho que essa maga aqui provavelmente é muito poderosa, mas mesmo sendo tão poderosa assim, ela não conseguiu destruir os sábios da destruição. Então eu acredito que ela tem uma certa limitação
destruição e por isso ela está nessa colocação. O próximo da lista é Grauzan, um sábio da destruição, um dos demônios mais poderosos que existem, e ele possui uma maldição onde consegue hipnotizar, fazer com que os seus oponentes entrem quase que instantaneamente em uma ilusão. E é muito difícil de sair dela. Ele não demonstrou tanta habilidade de luta assim quanto outros demônios, mas ainda assim essa é uma maldição muito poderosa, que conseguiu até mesmo pegar a Frieren desprevenida. Por isso eu coloco ele nessa colocação, mas aqui é importante eu dizer uma coisa. Os sábios da destruição muitas vezes sabem menos de magia do que outros magos que apareceram até mesmo inferiores a eles nessa lista. Mas o que fazem deles tão poderosos é justamente a sua maldição. Uma magia que as pessoas não entendem e que é tão poderosa que pega ali a maioria dos seus oponentes desprevenidos e eles não conseguem lidar com esse tipo de poder. Um exemplo mesmo é que Solitar demonstrou uma variedade de magia maior do que esse Grauzan. Ela conseguiu melhor entender a magia humana e conseguiu fazer coisas que talvez o Grauzan não consegue. Porém, essa maldição que ele possui é tão poderosa que eu coloquei ele acima nessa lista. E por isso ele é um dos sábios da destruição. Em sexto nós temos Met, do Eldorado. Esse é outro sábio da destruição que possui a maldição de transformar as coisas em ouro. Além disso, ele também possui uma grande força física e uma capacidade de luta absurda. E essa maldição dele de transformar as coisas em um ouro indestrutível, vale lembrar isso daqui, é tão absurda que ele não precisa nem atacar o seu oponente. As lutas do Met do Eldorado geralmente são sem graça para ele, porque ele pode acabar com a luta quase que instantaneamente. Por isso, esse daqui é um dos sábios da destruição mais poderosos que existem. Sua magia é absurda demais. E talvez tenha sido o último dos sábios da destruição a ser derrotado. Com certeza esse demônio é diferenciado e ele não depende somente da sua magia, ele também consegue lutar muito bem e ele provou isso todas as vezes que entrou em ação. Em quinto lugar nós temos a nossa protagonista, a Frieren, e com certeza ela é a matadora dos demônios. É uma maga milenar e consegue entender muito bem a magia, além também de ter muita variedade de magia. E calma, eu explico por que eu coloquei ela acima do Met do Eldorado e também acima desse outro demônio que ela teve dificuldade, que é a Solitar. Eu acredito que a Frieren é um mago melhor do que esses que eu citei, mesmo tendo dificuldades em lutar contra esses outros demônios, porque a Frieren primeiro que está escondendo seu poder. A gente viu no arco de seleção para o mago de primeira classe que ela ainda possui uma magia especial que ela não tinha usado dentro de 80 anos. Ela só usou aquela magia provavelmente contra o Rei Demônio. Então é uma magia que ela tem, que é muito poderosa e que ela decide não utilizar muito com frequência. Sendo assim, ela tem muitos poderes que decidiu não mostrar ainda. Outro ponto muito importante que faz da Frieren diferenciada se comparado a esses outros demônios é a capacidade dela de desvendar a magia do seu oponente e até mesmo às vezes utilizar esse poder contra o próprio oponente. Ela fez isso com a Solitar. No meio da luta ela conseguiu entender a magia dela e utilizar contra a própria Solitar. Tá certo que ainda assim nessa batalha ela estava com dificuldade de derrotar o seu oponente, porém ela estava focada em acabar com a maldição do Met. E depois de acabar com a maldição do Met, ela conseguiu ajuda, então foi muito fácil. Então eu acredito que se ela fosse com tudo, se usasse todas as magias que a gente viu que ela tem, talvez ela conseguisse ganhar e solar a Solitar, mas ela preferiu focar em acabar com a maldição do Met do Eldorado. A mesma coisa aqui para esse sábio da destruição. Com certeza, se ela cair de frente com toda aquela magia de transformar tudo em ouro, provavelmente a Frieren perderia, porque o Met do Eldorado é muito poderoso. Mas ela conseguiu desvendar 2 vezes essa maldição do Met do Eldorado. Ela primeiro conseguiu se proteger, fazer algo ali que fizesse dela ficar resistente e não ser transformada em ouro, e no final ela ainda conseguiu desfazer todo o ouro do Met do Eldorado. Então, depois dela desfazer tudo isso daí, eu acredito que a Frieren começa a ter uma chance contra o Met do Eldorado, e por isso eu coloco ela acima desse sábio da destruição.
A Frieren continua evoluindo e no momento em que ela descobre da maldição do seu oponente e consegue desvendar esse poder, eu acredito que ela tem boas chances de derrotar o seu oponente. Só por isso que eu coloquei ela aqui à frente do Método Eldorado. Com certeza, perdendo essa carta na manga que é o seu poder principal, a Frieren tem boas chances de derrotar esse oponente e para mim é por isso que ela está na frente do ranking. Quarto lugar, nós temos Scout, o braço direito do Rei Demônio e um demônio que possui o poder de prever o futuro. Ele tem uma capacidade tão grande de prever o futuro que ele conseguiu até mesmo ver algo além de sua vida. Ele conseguiu descobrir que o Método Eldorado, por exemplo, teria suas memórias lidas pela Frieren, algo que aconteceu muito tempo depois de sua morte. Então esse poder de prever o futuro está em um nível tão absurdo que eu com certeza acredito que todos os outros magos dessa lista teriam dificuldade de lidar com esse tipo de poder. Além disso, ele era o braço direito do Rei Demônio, então eu acredito que com certeza ele merece esse título graças a um poder tão absurdo desses. A gente não viu em compensação ele em ação, mas eu acredito que ele seja ali o mais difícil de se lidar, afinal ele possui um dos poderes mais absurdos de toda a obra. E lembrando, ele teve um encontro com o Método Eldorado e os dois ficaram ali meio que medindo o seu poder. Ambos disseram que seriam capazes de derrotar o seu oponente e não entraram em ação. Mas a gente tem que lembrar daquele negócio de compatibilidade. O Método Eldorado possui um poder que é muito absurdo, uma maldição que consegue transformar tudo em ouro, então é um poder muito difícil de se lidar e ao mesmo tempo o Scout consegue prever o futuro da luta. Então seria uma luta interessante que eu acho que os dois teriam dificuldade de lidar com seu oponente, mas ainda assim, tendo em vista que o Scout é o braço direito do Rei Demônio, eu coloco ele numa escala acima. Em terceiro lugar nós temos um humano, o Herói do Sul. Esse cara fez o feito mais absurdo que eu vi de toda a obra. Ele também possui um poder de ver o futuro e ele teve que lidar com todos os sábios da destruição ao mesmo tempo. Ele solou 7 outros oponentes incrivelmente poderosos e não só isso, ele ainda fez bonito. Em sua luta contra todos esses sábios da destruição, ele conseguiu matar 3 deles, incluindo o braço direito do Rei Demônio, outro personagem que tinha a capacidade de ver o futuro. Então o Herói do Sul, para mim, é de longe um dos personagens mais poderosos da obra e com certeza essa luta, apesar da gente não ter visto o que ele fez, é uma das lutas mais importantes da história da humanidade em Frieren. Com certeza, se não fosse ele, o grupo do herói Frieren e Himmel teria ainda mais dificuldade para lidar com o Rei Demônio. Por isso, o Herói do Sul é extremamente importante e extremamente poderoso. Em segundo lugar, nós temos Eire, que é mais conhecida como o Grimório Vivo. Com certeza é a maga com o maior número de magias sobre o seu conhecimento. E ela demonstrou todo esse conhecimento principalmente quando foi enfrentar o Método Eldorado. Ela simplesmente humilhou esse sábio da destruição, parecia até mesmo fácil para ela essa luta. Então com certeza ela é extremamente poderosa. Infelizmente a gente não conseguiu ver ela lutando a sério. Eu acredito que ela deva ser quase que impossível de ser derrotada. A própria Frieren não consegue enxergar-se derrotando a Eire e ainda por cima ela é mais antiga aparentemente do que a própria Frieren. Então a Eire é um ser extremamente importante em toda a obra, incrivelmente poderoso e com certeza merece estar no segundo lugar. E em primeiríssimo lugar nós temos o Rei Demônio. E isso daqui é uma suposição porque a gente não viu ele entrar em ação ainda. Nós não vimos como que o grupo do herói conseguiu derrotar esse demônio tão poderoso. Mas de uma coisa a gente sabe. Na Sociedade Demônio, eles consideram como absoluto o nível de poder. E o Rei Demônio conseguiu controlar todos os demônios existentes sobre a sua tutela. Para ele conseguir fazer algo assim, incluindo os sábios da destruição, é porque o cara é muito poderoso. Além disso, a própria Eire reconheceu que o Rei Demônio seria um oponente que provavelmente a Frieren perderia. Então esse demônio com certeza é extremamente poderoso. E eu estou muito curioso para saber como eles fizeram para derrotar esse demônio que era provavelmente o mais forte que eles já viram. É lógico, de novo, isso daqui é uma suposição, mas para ser alguém tão poderoso por tanto tempo,
eu acredito que seja de fato o mais forte de toda a obra isoladamente. Mas essa daqui é minha opinião. Deixa aqui nos comentários a sua também. Você concorda com esse ranking? Ou você acha que tem alguma coisa aqui que você mudaria? Deixa aqui nos comentários de forma pacífica, não é para você ser agressivo, só comenta e se divirta com os comentários dos seus colegas, beleza? No mais, eu agradeço por você ter visto até agora, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!